vezes, assim, as pessoas elas eu não tô aqui generalizando, mas às vezes dá aquela sensação de que tem algumas pessoas que não são bem-vindas na igreja, assim, para algumas pessoas, né, Sim, e é e muito não e triste. não pode ser dessa forma, né, a Não, gente que já foi em igreja, assim, quando a gente chega numa igreja é bem recebido, né, tem alguém na porta: "Ó, seja bem-vindo, senta sim, aqui", te tratam bem, você tem a vontade de voltar, né. Agora se você vai, sim, não é bem recebido, alguém te olha de canto ali, para quem tá chegando naquele momento, é muito difícil. Que nem eu falo, quem já tem estrutura, não tá importando se o irmão tá sim, cumprimentando ou verdade. não, né, se o irmão tá te acusando ou não, mas quem não tem estrutura, que ainda precisa de um cuidado para chegar à maturidade, né, a gente precisa ter um cuidado mais especial. E tudo está baseado no amor ao Sim, próximo, né. Jesus, ele deixou isso muito claro: amar o teu próximo. São 2 mandamentos. E acho que ele exatamente. já E sabia, o né. e o evangelho se resume nisso, servir Sim, as pessoas, né. Será que a gente consegue servir, né, e não é só servir quem a gente gosta, porque servir quem a gente gosta é um prazer, é uma ale fácil. é muito fácil. Mas e servir quem te acusou? E servir quem falou de você, quem espalhou fofoca, situações da tua vida, né. É porque a gente tem ainda aquele coração meio, voltado pra vingança, né, meio voltado, assim, aquele coração vingativo, né: "Não, essa pessoa eu não vou servir, essa pessoa não merece", É, né. E quando nós servimos alguém, que nem eu sempre falo lá na igreja, isso eu falo sempre. Eu falo, se está acontecendo alguma situação: "Ah, pastor, falaram de mim", não vá para a rede social postar indireta, sim, né, para os sim, status, não vá se defender, deixa Deus ser Deus na tua vida, que ele vai mostrar que ele é Deus na tua vida, e aquela pessoa muitas vezes que não odeia você, assim, entre aspas, ela mesmo vai chegar e dizer: "Eu vejo Deus na tua vida, ora por vai. mim", né. É Verdade. essa forma, porque quando a gente faz aquele combate ali, né, uma pessoa te apontou de lá, você dá uma indireta daqui, né, É, a gente não vira traz aquela aquela bagunça. conciliação, né, e Uhum. precisa haver essa conciliação. E nós, como crentes, a Bíblia diz que nós temos esse ministério da reconciliação, né, e a Bíblia diz: "No naquilo que depender de nós, nós temos que buscar ter a paz com todos". Então o evangelho é em prol de pessoas, né, quando a gente tira o foco de servir as pessoas, a gente perde o foco do evangelho, porque Jesus morreu em prol de pessoas, né, não é em prol de uma grande igreja, da construção de tijolo, que é importante para nós termos ali a reunião, né, a Bíblia diz em Hebreus 10:26 que nós não devemos deixar de congregar, como é do costume de alguns, né, Sim, mas o foco é as pessoas, até eu fico, né, até eu falo mesmo de altar, muitas vezes a pessoa vem ali: "Não, mas eu tô louvei aqui esse louvor, mas é para Deus", né. Não é só para Deus, é para Deus em primeiro lugar, mas é para as pessoas, porque na igreja é para edificar em as pessoas. comunhão. Eu prego lá na igreja, não é para Deus, é para edificar as pessoas, né. Lógico que a gente busca de Deus a direção, mas: "Ah, eu vou pregar aqui qualquer palavra que é para Deus", Não, né. Cantar aqui qualquer louvor que é para Deus, não vou nem me preparar. Não, é para edificação das pessoas. sim, A senhora bem conhece a palavra do Senhor, dos dons que nós temos ali do Espírito Santo na palavra de Deus, que não é só aqueles escritos em Coríntios, mas tem lá em Romanos, né? Pela Bíblia toda ali a gente consegue extrair dons, em Efésios tem, e praticamente todos os dons, com exceção daquele que nós oramos em língua para edificação pessoal, todos os dons é voltado para as pessoas, para para as edificação de pessoas. pessoas, Para as né? pessoas. Olha só como é importante nós pensarmos em servirmos as pessoas em amor. Que nem eu sempre falo, a gente tem que ter o discernimento, né? A gente não vai ter a afinidade com todos, a intimidade com todos, vai ter pessoa que você vai. Eu falo lá na igreja, tem pessoa que você chega assim, só cumprimenta, Pai Senhor, irmã, tudo bem? Glória a Deus, Pai Senhor, irmão, tudo bem? Você não precisa chamar para a tua intimidade, Sim, porque pode dar alguma situação, né? sim, E Deus ele nos dá esse discernimento, mas nós temos que servir as pessoas, amá-las, né, e sermos, em nome de Jesus, reflexo do Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: "Eu vejo Deus na vida da bispa Luzia, na vida do pastor Carlinhos, na vida da pastora Giovana". amém. E você aí na sua casa, não fique fora, não deixa de ir na igreja, na casa do Senhor, porque a Bíblia diz nitidamente: "Alegrei-me quando me disseram: 'Vamos à casa do Senhor'".
E só o seu jeito, quando alguém disser, vamos à igreja hoje, você disser, vamos, vamos, você está alegre, você está alegrando o Espírito Santo. Mas quando você, né, eu vou lá, vou encontrar fulano, eu vou lá, vou ver aquela pessoa. Não pense nisso. Pensa que Jesus vai estar lá e que esse convite dado a você é um convite de Cristo. Vai, porque o Senhor se alegra quando nós nos reunimos em um corpo. E é necessário a gente estar reunido em um corpo. Porque o corpo de Cristo, ele é eu, você, o outro irmão, o pastor, a pastora, o Nicolas e toda aquela galera lá. Então, eu quero dizer só uma coisa. Quando a gente está com dor de garganta, com o nariz escorrendo, uma gripe terrível, aquela infecção muito grande, a gente precisa tomar uma Bezetacil. E aonde a gente vai tomar a Bezetacil? Justamente na parte que não está doendo. Então, não deixa de fazer parte do corpo, porque aonde a parte que nós temos que toma a Bezetacil, ela fica doendo para que a garganta possa ficar sarada, para que o pulmão, para que a gripe ela venha sarar. Então é sempre uma parte do corpo que não está doente, que precisa tomar aquelas picadas para que você sara. Por isso eu digo para você, não fica de fora da casa do Pai. Há sempre alguém. Você vai estar ali, sempre com alguém que está levando as suas dores. Que está levando as suas dores. Vai para a igreja. Esse fim de semana, quero saber que você foi para a igreja. Né, pastor? Com certeza. Que nem eu sempre falo para os irmãos, né? Acontecem situações na igreja, muitos irmãos chegam a reclamar para a gente, né? Mas o fulano, o cicrano, isso e aquilo outro. Eu sempre falo, a igreja ainda é o lugar mais parecido com Amém. os céus na terra, né? Amém. E interessante que no domingo foi Santa Ceia nossa ali na cidade de Arapoti, eu ministrei uma palavra muito conhecida, né? Eu quero dar um spoiler, apenas de um pedacinho dela aqui, né? Eu vou usar aí 2 minutinhos, né? Se a bispa me permite. Em Isaías capítulo 6, nós temos uma passagem muito conhecida, né? Onde Isaías ele tem uma experiência ali que vai mudar o ministério dele, né? É onde ele tem a experiência do chamamento e da santificação de Isaías para o ministério, né? Ao contrário, por exemplo, nós temos Ezequiel, nós temos Jeremias, que ele já inicia os capítulos falando sobre o seu chamamento, né? Que nem Jeremias mesmo, ele já vai falar né, onde diz lá, desde o ventre eu fui chamado, fui escolhido, profeta para as nações e tudo mais. Só que Isaías, ele vai falar do seu chamamento só no capítulo 6, né? No capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele só profetiza. E quando ele tem essa experiência que ele vai ser santificado pelo Senhor, ele tem uma visão, né? Ele vê o trono de Deus e ele vê serafins ali, né? Sim. Cantando, adorando a Deus, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E interessante que eu usei o entendimento de como deve ser o culto para o Senhor, baseado no culto dos serafins, porque o que está ocorrendo ali, bispo, é um culto, né? É um culto de adoração a Deus, né? E ali nós aprendemos algumas lições no culto a Deus com os serafins. Eu quero destacar aqui, né, pelo menos 2 delas. A gente falou 10 ali no culto, né? Não vou falar 10 que não a gente passa da meia-noite, né? Ou não sei, que nem a bispa disse hoje no podcast, né? Não sei se vai ser de dia, se vai ser de noite, se vai ser à tarde que você vai estar ouvindo, vai estar assistindo, né? Mas o efeito vai ser o mesmo, né? Em nome de Jesus, a palavra é viva. E ali no culto com os serafins, uma coisa que a gente destaca é que os serafins tinham 6 asas, né? A palavra do Senhor vai dizer que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. A gente entende profeticamente pela Bíblia que cobrir o rosto e cobrir os pés remete à adoração.
E eles voar com 2 asas ali remete ao serviço, né, ao estar ali servindo, Aleluia. ajudando e tudo mais. E quando eles abrem mão dessas 4 asas e vão apenas com 2, a gente vê que a prioridade no culto é o quê? A adoração ao Senhor. Não é um serviço, não é o que eu